Oi, oi, anjo! E aí? Tudo certo? Temos quadro novo aqui nesse canal, depois de muito tempo sem aparecer. Apareci, né? Esse quadro, na verdade, é inspirado nessa blogueira aqui e nessa aqui, tá? Tem canais no YouTube, elas têm canais no YouTube e que elas fazem uma coisa assim, tá? E eu decidi fazer também, só que com outras histórias, tá? Vai acontecer assim. O vídeo vai ser eu me maquiando enquanto eu conto uma história pra vocês. Tanto pra quem gosta de história, de terror, também pra quem gosta de maquiagem. E melhor que nem eu que gosto dos dois. Então vou misturar esses mundos aí, vamos fazer um vídeo. Sobre as maquiagens eu não vou falar tanto, né? Porque eu vou estar fazendo maquiagem e lendo as histórias. Mas eu vou deixar tudo na descrição, os produtos que eu vou usar aqui. E se tu gosta desse tipo de vídeo, tá? Envia pra uma amiga, desamiga, começa a seguir essa moça e vamos ouvir as histórias e fazer maquiagem juntos, tá bom? Se tu tem uma história de terror pra me contar, pra me falar aqui, vai lá no meu Instagram, que é esse aqui que eu vou deixar aqui embaixo, e me manda a tua história, tá? Que eu posso ler no próximo vídeo. Agora, vamos pro vídeo. Partiu! A Hora do Pesadelo, por Ana Carolina. Minha mãe reclamava que tinha muitos pesadelos, mas não me dizia o que sonhava. Um dia fomos ao shopping e eu sugeri que ela esperasse na praça de alimentação enquanto eu buscava nossa comida no restaurante. Quando voltei, a primeira coisa que fiz foi perguntar se estava tudo bem, pois ela estava com uma aparência muito estranha. Ela respondeu que estava bem. Finalizamos nosso almoço e fomos à escada rolante. Ao virar para conversar com a minha mãe, quase infarto ao ver um homem com roupa do século passado segurando em seus ombros e olhando para mim com muita raiva. Na hora ela percebeu minha cara de choque e perguntou gritando por que eu estava daquele jeito. Eu contei o que eu tinha visto e ela começou a chorar e disse: "Você acabou de descrever o homem que tenta me matar todos os dias nos meus pesadelos." Meu Deus do céu. O que vocês fariam? Eu não sei se essa história é real, ou se ela é fictícia, se ela foi copiada. Mas, gente, por favor, que medo. As Flores da Morte, por Crisley Ryan. Conta-se que uma moça estava muito doente e teve que ser internada em um hospital. Desenganada pelos médicos, a família não queria que a moça soubesse que iria morrer. Todos seus amigos já sabiam, menos ela, e para todo mundo que ela perguntava se ia morrer, a afirmação era negada. Depois de muito receber visita, ela pediu durante uma oração que lhe enviassem flores. Queria rosas brancas se fosse voltar para casa, rosas amarelas se fosse ficar um tempo no hospital e estivesse em caso grave, e rosas vermelhas se estivesse próxima à sua morte. Certa hora, bate à porta de seu quarto e uma mulher entrega para a mãe da moça um maço de rosas vermelhas murchas e sem vida. A mulher se identifica como mãe da Berenice, e nesse meio tempo, a moça que estava dormindo acordou, e a mãe avisou para ela que uma mulher havia deixado o buquê de rosas sem saber do pedido da filha feito em oração. Ela ficou com uma cara de espanto quando foi informada pela mãe que quem havia trazido o buquê de rosas era a mãe da Berenice. A única coisa que a moça conseguiu responder era que a mãe da Berenice estava morta há 10 anos. A moça morreu naquela mesma noite. No hospital, ninguém viu a tal mulher entrar ou sair. Gente, não tem câmera no hospital, não? Que desespero, hein? Deveriam ter contado pra moça, hein? Que ela estava quase morrendo. Casa da Morte, enviada por Eduarda Heck. A Casa da Morte fica em Nova York, Estados Unidos. Ela foi construída em 1874 e muito tempo depois dividida em apartamento. Contam que nela moravam 22 espíritos, entre eles o famoso escritor Mark Twain. Vou deixar um nome aqui porque tem uma grande possibilidade de eu errar, tá? Tudo que é em inglês eu vou botar um nome aqui porque pode ser que eu não esteja falando certo. Que viveu ali por um ano. Os que contam essa história dizem que é possível vê-lo acompanhado de seu gato. Os inquilinos dos apartamentos já narraram
diversas experiências vividas no edifício. Entre eles estão John Bryant Bartle, uma garota que se mudou para lá com seu companheiro em 1957. Vou deixar o nome dela aqui também, tá? Desde o primeiro dia, Jen sentiu uma presença estranha na casa. Se sentiu estranha e observada. Uma noite, ao ir à cozinha buscar um copo d'água, ouviu passos atrás dela, mas quando se virou, não viu ninguém. Ao voltar, sentiu que alguém roçava seu pescoço. Esse foi o primeiro episódio que aconteceu com ela, além de outras diversas coisas. Então começou a escrever em um diário todas as experiências vividas ali. Dias depois, um cheiro horrível começou a emanar do chão. Um dia, Jen estava cuidando da casa quando viu uma estranha figura humana, uma sombra escura com a silhueta de um homem muito alto e forte. Ela foi para outra sala e, quando viu, lançou um forte grito. A sombra estava lá. Ela perseguia Jen onde quer que fosse. Ela estendeu a mão para tocá-lo e sentiu frio nas pontas dos dedos. Descreveu como uma substância sem substância. Depois de alguns anos, o casal decidiu se mudar, mas Jen escreveu que aquela sombra a perseguia pelo resto de seus dias. Jen morreu em circunstâncias estranhas, talvez até cometido suicídio. Seu livro, eu vou deixar aqui, tá? Vou botar o nome do livro aqui. Foi publicado por seus amigos, no qual ela narra os horrores vividos naquela casa. Alguns anos depois, em 1987, uma garotinha morreu no mesmo prédio, por causa de uma pancada dada por seu pai. Atualmente, o prédio está vazio, mas seus vizinhos garantem que uma presença maligna vive ali. Um fotógrafo que mora em frente diz que muitos modelos o procuram para fotos, mas acabam saindo de lá aterrorizadas com o lugar, porque veem o espectro de uma mulher e nunca mais voltam. Ok. É um lugar mal assombrado. Se por acaso alguém for para os Estados Unidos e tiver esse lugar, poderia tirar umas fotos, né? Porque eu, pelo menos, fui curiosa para saber como é que é o negócio. A próxima história que eu vou ler era muito, muito comprida, e aí eu fiz um resumo aí por cima para poder falar para vocês, porque a história realmente é muito legal, tá? O nome dessa história é Amigos para Sempre, por Solitário. Tudo começou com uma briga. Fui encurralado por 4 caras, então ele apareceu. Eu me lembro até hoje, parecia que ele havia botado medo naqueles 4 caras. Eu não sabia muito bem de onde aquele cara era, mas ele me salvou de levar uma bela surra, então pra mim, aquilo já bastava para virarmos amigos. Seu nome era Andre Johnson. Porém, eu o chamava de IJ, que era a abreviação do seu nome. Anos foram se passando e a nossa amizade só aumentava. Naquele dia ia completar 3 anos que nos conhecemos. Apenas eu tinha me lembrado, então liguei para ele e convidei para irmos em algum lugar encher a cara. Por que não, né? Por que não encher a cara? Depois disso, eu mesmo deixei em frente a sua casa e fui para minha. Andrew morava com seu pai, pois sua mãe havia morrido no parto, mas isso nunca o abalou. Alguns dias depois, recebo uma ligação. Venha aqui ver seu amiguinho implorar pela vida. Sem pensar 2 vezes, peguei meu taco de beisebol e fui até a casa dele. Chegando lá, vejo algo que mudaria minha vida para sempre. Andrew, no meio da sala, morto e sem os seus 2 braços. Vejo na mesa o celular de Andrew e nele havia uma gravação. Sim, era a gravação do ato. E era exatamente 4 caras. Resolvi entregar aquilo para a polícia, mas antes eu liguei para os nossos colegas e pedi para que nos encontrássemos na minha casa, daqui 1 hora. Eu não podia deixar nossa amizade ser em vão, nossa amizade tinha que ficar dentro de mim para sempre. Então volto para casa e termino de fazer o jantar que eu havia combinado com os meus colegas. Não contei para eles que Andrew havia morrido e nem liguei para a polícia. Até hoje, não acredito que acham que eu matei meu melhor amigo. Eles acham que sou louco.
Não sei se foi pelo fato de terem achado que eu tramei a morte do meu amigo ou pelo fato do ingrediente secreto daquela janta ser os pedaços do meu velho amigo. Pelo menos tenho certeza que Andrew sempre estará dentro de mim. Sinistro, né? Sinistro. Essa próxima que eu vou contar, ela é bem curtinha, mas ela é tipo... Gente... Eu estava cobrindo meu filho e ele me disse: Papai, veja se tem algum monstro embaixo da minha cama. Eu fui olhar para acalmá-lo e então eu vi um outro ele, debaixo da cama, me olhando trêmulo e sussurrando: Papai, tem alguém na minha cama. Me dizem que são gêmeos. Por favor, me digam que são gêmeos. Tem alguém em cima e tem alguém embaixo. Tomara que seja. A outra história que eu vou contar pra vocês, ela foi me enviada por áudio. E aí eu ouvi ela, entendi ela. E aí eu vou contar pra vocês. Tinham 2 meninos. Eles iam sair, iam beber, encher a cara, enfim. E eles decidiram que iam chamar uma prima junto pra ir com eles. E inclusive eles já tinham bebido um pouco, então eles já estavam um pouco bêbado. E aí eles decidiram ir na casa dessa prima e convidar ela pra ir com eles. Quando eles estão se aproximando da casa dela, eles conseguem ver que tem uma moça caminhando na frente deles e que essa moça estava com o que parecia ser um pijama, um shortinho, uma regatinha. Só que nesse dia estava muito frio, os meninos estavam com um casaco, calça e tudo mais, tudo certinho. E ela estava de regatinha, ela estava caminhando lentamente e eles até iam parar e perguntar se estava tudo bem, né? E ela vinha caminhando e segurando o braço. O braço dela parecia estar pingando alguma coisa, que provavelmente eles acham que era sangue. Mas como eles já tinham bebido um pouco, eles acharam que eles estavam vendo coisa e seguiram para a casa da prima deles. Mas a casa da prima deles era bem perto, então de onde eles estavam na casa dela dava para enxergar a menina mesmo assim. E essa menina, quando eles passaram por ela foi se virando lentamente, olhando para eles, como se quisesse dizer alguma coisa. E eles ficaram com muito medo, óbvio, passaram reto, foram na casa dessa prima deles e aí eles lá esperando ela, contaram pra ela que tinham visto uma menina, assim e tal. E aí, de repente, veio um carro, parou onde a moça tava, e uma mulher desceu e disse: entra no carro. E já pegou ela, já foi enfiando ela pra dentro do carro. E aí ela disse: não, vocês vão me machucar de novo. E nisso os meninos ficaram com mais medo ainda do que eles já estavam. E a prima deles estava vendo tudo junto com eles também. E aí tinha um cara dentro do carro que estava dirigindo, que dizia pra ela entrar também. E aí os guris estavam com medo de dizer o que né, de falar com ela, de conversar com o moço do carro pra ver o que tinha acontecido. Então aquilo passou e eles não sabem hoje se estava tudo bem com a moça, se ela estava doente ou se não sabem o que aconteceu com ela. Talvez fosse filha, né, do casal ali. Não sabemos. Diz aí pra mim o que tu acha. O que tu acha que pode ter sido essa história, tá? Fiz a sobrancelha, fiz delineado e colei cílios postiços sem gravar, porque eu precisava de muita concentração pra isso e com certeza eu ia fazer cagada se eu fizesse isso enquanto eu falava. Então eu fiz isso primeiro e agora eu vou contar a última história pra vocês, tá? Ela foi escrita
me mandaram enquanto eu tô gravando esse vídeo, então eu não pude escrever, mas eu li rapidinho e eu vou tentar contar pra vocês. Tinha uma família cuja mãe da família, ela estava internada no hospital por algum acidente que tinha acontecido. E a filha e o pai, né, da família estavam voltando para casa buscar algumas roupas para a mulher que estava no hospital. E no meio do caminho, eles passaram em cima de algo que eles não sabiam o que era, mas que tinha estragado o pneu. Então o pai desceu para verificar, ver o que tinha acontecido. E aí ele voltou, disse que tinha sido provavelmente algo grande, porque tinha estourado um pneu e tinha entortado a roda do outro lado. E aí ela perguntou se ele conseguiria arrumar. Já estava de noite, estava chovendo. E ela ficou muito preocupada e perguntou se ele conseguia arrumar. Ele disse que provavelmente sozinho ele não conseguiria, mas que ele ia buscar ajuda, que era para ela ficar quietinha ali esperando que logo ele voltaria com alguém que pudesse arrumar o carro. E aí eles iriam para casa e voltariam depois pro hospital. Aí ela olhou para ele e pediu que ele voltasse rápido, por favor, porque ela tinha muito medo de ficar ali sozinha, ainda mais no escuro, com chuva. E aí ele disse que tudo bem, que ele ia tentar ir o mais rápido possível. E aí logo ele voltaria com ajuda e tudo ficaria bem. Ela ficou esperando então, né, que o pai dela voltasse. E aí já era meia-noite, já se faziam 2 horas que o pai dela tinha saído. Ele ainda não tinha voltado quando ela viu a sombra de um homem chegando. Então ela ficou muito feliz que talvez, né, o pai dela estivesse voltando, mas não tinha ninguém. Ela achou que ok, não tinha achado ninguém, né, mas estava tudo certo. E aí aquela sombra, né, do homem começou a chegar cada vez mais perto. E ela cada vez mais convencida que era o pai dela. Até que ela conseguiu ver um pouco e era um homem segurando alguma coisa na mão, mas ela não conseguia saber se era o pai dela ou se era outra pessoa. Até que ele vem chegando cada vez mais perto, e ela consegue ver que não é o pai dela, que é um cara muito alto, muito forte, pra ser o pai dela. E então ela fica com muito medo, né? Afinal de contas, ele tá vindo em direção ao carro. Se fosse comigo, eu também perderia a cabeça. E aí ela tava tentando ver o que tinha na mão do homem, né? E aí, conforme ele foi chegando perto, o suficiente pra ela ver que não era ele. E aí, quando chegou perto, o suficiente pra ver que não era o pai dela, que era outra pessoa, o homem, então, mostra pra ela que o que ele tem na mão dele é a cabeça decepada do pai dela. E aí ela sobe no banco pra tentar fugir, né, pra que o cara não pegue ela também. E aí na outra mão ele mostra que ele está com a chave do carro do pai dela. Poxa, menina, ferrou, hein? Eu achei massa. Essa e todas as outras histórias eu gostei bastante, tá? Então, gente, não esqueçam que eu quero fazer mais vídeos como esse. Então, se tu tem uma história de terror que tu goste, que tu já ouviu, que tu quer contar, pode me mandar lá no direct que eu venho contar aqui no próximo vídeo, tá bom? E claro, se tu gostou desse quadro novo, se tu gostou da maquiagem, se tu gostou das histórias, por favor, curte o vídeo pra mim, tá? Não esquece de se inscrever no canal e também ativar o sininho pra sempre que tiver vídeo novo vocês ficarem sabendo, tá? Mas ó, se inscreve no canal, senão vai perder, hein? É isso, gente. Beijo, tchau!